Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora vamos conversar sobre o módulo 5, construtivismo e behaviorismo. É importante nesse módulo que você faça uma comparação e analise todo o encaminhamento que foi dado até agora sobre o processo de ensino e aprendizagem com base no construtivismo e também comparando agora com o behaviorismo, né? Esse diálogo, por quê? Não porque eles tenham convergências teóricas e epistemológicas, as bases são distintas, mas é importante que você os compare, que você os analise dentro de um contexto desse processo de ensino-aprendizagem que a gente vem discutindo desde o início da disciplina. No módulo 5, então, estruturamos as três questões problemas, são, por exemplo, como articular o currículo e o projeto pedagógico com o processo de ensino-aprendizagem. Essa é uma pergunta que vem desde do primeiro módulo, né? Por quê? Porque a gente quer sempre associar, e isso é importante, que qualquer ação docente que você faça na sala de aula, é importante levar em conta também quais são as missões, quais são as metas, quais são os objetivos, e isso está dentro do contexto do projeto político-pedagógico. E em relação ao currículo, como é que podemos articular associar, né, fazer essa relação entre qual é a concepção de currículo, como que o currículo nos ajuda a entender a parte pedagógica das práticas docentes e como é que podemos encaminhar, então, para melhorar a qualidade das nossas aulas. A segunda pergunta é quais seriam as práticas educativas que poderiam ser trabalhadas em diferentes ambientes para estimular o processo de ensino e aprendizagem, tanto numa perspectiva construtivista quanto no behaviorismo. Essa pergunta, ela tem como objetivo, não é, também associando a prática escolar, pensar como que seria uma aula na perspectiva construtivista e como que seria uma aula na perspectiva behaviorista. Não é? Vocês vão ter elementos durante a disciplina para pensar essas duas vertentes, essas duas vertentes teóricas, né? Essas duas concepções. E na terceira pergunta, você vai analisar e dar exemplos sobre como que ocorre essa prática docente a partir dessas perspectivas teóricas. Mas lembre-se também que já nos anos iniciais, as crianças também já têm acesso aos conteúdos. Então, esses exemplos podem ser trabalhados com outras disciplinas, além da alfabetização, mas no campo da educação matemática, dos conhecimentos científicos de todas as áreas, ciência, geografia, história, né? Procura diversificar essa prática para que vocês também possam analisar como que, dentro do construtivismo, essas disciplinas podem ser construídas e como que, no behaviorismo, isso aconteceu, não é? E quais são, por exemplo, práticas que a gente ainda desenvolve na escola e que remete, né? Que a gente tem essa lembrança de uma concepção como a concepção behaviorista. Bom, por isso que nós estamos sugerindo também que você revisite o conhecimento. E esse item, ele é interessante porque você já estudou, você está vendo em outras disciplinas, como psicologia, educação infantil, a ideia do construtivismo, a ideia da ação das crianças, de como é que as crianças desenvolvem-se cognitivamente. Então, é interessante assistir as entrevistas com o professor Lino de Macedo, né? E qual é a função educacional disso, dessa concepção? Porque ao dar exemplos relacionados aos conteúdos, ou às brincadeiras, os jogos, enfim, ao desenvolvimento da criança, a gente vai ter uma dimensão de como é que a criança está compreendendo as coisas do mundo que ela vive, né? Quer dizer, a gente precisa ensinar a criança a ler o mundo, a compreender as coisas, a relacionar situações do cotidiano, e isso começa desde pequenininho mesmo, não é? Comparando, trabalhando a linguagem, desenvolvendo a cognição,
pensar espacialmente os lugares, não é? Como é que eu vivo nesse mundo, como é que eu me relaciono. Então, essas coisas acontecem de uma maneira lúdica, de uma maneira, às vezes, com conteúdos mais, né, vamos dizer assim, mais lúdicos, e ora acontece com conteúdos, vamos dizer assim, mais disciplinares. Mas esse é um processo importante para o desenvolvimento da criança. Então, ao ler o roteiro, você vai articulando as questões, vai rememorando coisas que você já viu, vai associando as disciplinas que você está lendo, porque tudo isso vai ajudá-la a pensar, por exemplo, o seu TCC, o projeto integrador, ou outras situações de aprendizagem que você está vivenciando em outras disciplinas. Então, além de você analisar os vídeos e revisitar conhecimento, você também vai assistir dois vídeos sobre o behaviorismo. E nesses dois vídeos, você vai ter uma ideia muito interessante sobre qual que é essa concepção, qual o papel e a importância do Pavlov no contexto do behaviorismo, por que esses conceitos, de certa forma, foram sendo superados em relação a outras teorias, o que permanece, o que modifica. Então, acho que é uma conversa bacana que você pode ter com os seus colegas e, ao mesmo tempo, aprofundando a sua prática e pensando a sua prática no cotidiano da escola e relacionando com o projeto, como a gente já disse, né? O projeto pedagógico, o currículo, enfim. Que perspectivas são essas que a gente consegue perceber quando a gente está agindo sobre um conhecimento específico e atuando junto com as crianças, né? O que a gente quer com isso, né? Que ela se desenvolva, que ela consiga estabelecer relações, que ela estabeleça associações, que ela classifique, que ela brinque, que ela tenha um processo de ensino-aprendizagem adequado com a sua faixa etária e, ao mesmo tempo, consiga compreender aquilo que está sendo ensinado para ela. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança, principalmente na faixa que a gente trabalha, que é a educação infantil e os anos iniciais. Então, dessa forma, né, esse módulo, ele dá conta de ir fechando a discussão do construtivismo e, ao mesmo tempo, analisando outras perspectivas teóricas para que a sua prática seja cada vez mais forte, robusta e, enfim, e de qualidade. Então, eu espero que você tenha gostado dessa conversa, dessa discussão, e bons estudos para você.